Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O ano de 2024 iniciando, e estamos aqui com o Pod Crente Podcast, pela graça de Deus, hoje com um assunto muito importante. Daqui a pouco nós iremos revelar aqui o convidado e automaticamente falar sobre o assunto. Você que está aqui, eu já convido de primeira mão para você sentar o dedo aí no like, no joinha que tem aí, fazer a sua inscrição se você não é inscrito e compartilhar com seus amigos. Eu tenho certeza que esse episódio será um pontapé para a sua vida, sim, não ficar estagnada mais, do jeito que você não está gostando do jeito que está a sua vida. Eu tenho certeza que hoje o assunto que vai ser debatido aqui pode mudar muito, muito o seu futuro, até mesmo o seu presente, né? Quem sabe? Então fique aqui ligado e você vai curtir demais. Quer fazer um depósito, quer abençoar a nossa obra aqui, ó? Aí tem um cifrão no comentário, você pode deixar aí a sua pergunta, mas primeiro você também tem que fazer a sua inscrição. É a tática nossa aí, para que você possa estar conosco, tá bom? Então não deixe de fazer a sua inscrição, de compartilhar, e vai ser sucesso aqui para nós, e eu tenho certeza que você também vai ser abençoado. Então, quero falar com vocês também de coisa boa, gente, porque aqui no Pod Crente tem uma coisa maravilhosa, que passamos de 2023 para 2024 com pudim. Olha que maravilha, gostoso demais. Amor em forma de pudim, são mais de 40 sabores que o Sérgio, mais a sua esposa ali prepara com muito carinho. Amor em forma de pudim, um numeral você acha no Instagram e também aqui embaixo aqui no seu visor aí você pode ter o contato deles aí na descrição também. Você pode fazer a sua encomenda. Hoje eu estou aqui com um sabor de milho. Olha pra você ver, eu amo milho. Tem tradicional, você que agora é um pouco mais tradicional, tem o tradicional. Tem também Nescau, Todinho, tem frutas vermelhas, enfim, é sabor assim, para você não colocar defeito. Se você não gosta de um, tem de outro, tem de café aí, ó, para as pessoas que gostam mesmo de um café, até no pudim, o SEG pode atender vocês. O número está aqui embaixo, tá bom? Faça um contato com ele, faça sua encomenda. Eu tenho certeza que quando você levar uma sobremesa dessa, não desse tamanho, porque você vai ter que levar uma maior para servir toda a família, a sogra, a namorada ou a esposa, quem for. E eu tenho certeza que eles vão gostar demais. Você vai ganhar até mais pontos, viu? Pode ter certeza disso. E a gente está aqui numa plataforma que precisa de internet. E falar de internet é falar de acesso rápido, né? E na Gox você consegue pacotes exclusivos com atendimento assim personalizado. Você vai também ter um pronto atendimento. Às vezes você está ali de noite, um horário um pouco mais avançado e você não tem alguém para te atender. Na Gox tem atendimento exclusivo, entendeu? Plantão ali, eles ficam aí ó, esperando você para qualquer problema. Mas eu tenho certeza que, independente disso, você vai gostar, porque a internet da Gox é rápida, ela supre a sua necessidade. Você que às vezes tem aí um game, um PC game, gosta de jogar e não gosta, claro, de ver o seu jogo travando e perdendo ali as suas partidas. Então você pode acessar agora aqui na descrição o QR Code e também adquirir um dos pacotes da Gox, porque internet rápida é com a Gox. Gente, você que quer aparecer aqui no Instagram, no YouTube, entendeu? Como patrocinador, você também pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail. Aí embaixo também tem a descrição, podcrente7@gmail.com, e você manda sua proposta ou chama a gente no privado ali no Instagram. Eu tenho certeza que a gente tem um pacote assim acessível para você, que vai contribuir com a sua empresa, que vai também trazer muitos benefícios, tá bom? Mais uma vez, curte, e estamos aqui com o nosso convidado, Rodrigo Schumacher. Eu fiquei sabendo que é apelido, não é no sobrenome mesmo, não? Exatamente, apelido. Na verdade, é semelhança com piloto de Fórmula 1. Porque parece mesmo, né? Na época que eu trabalhava no mercado financeiro, eu estava fazendo um treinamento para a equipe, e aí começaram a me chamar de Schumacher. Por coincidência, eu estava até fazendo uma apresentação e eu coloquei a imagem do Schumacher e pegou. E daí, pegou mesmo. Frente, desde anos 2000, aí, quando o Schumacher estava começando lá a tipo assim, se transformar num grande piloto, tendo cada vez mais títulos, pegou esse apelido e eu continuei com ele. Eles começaram a me chamar de David Beckham também, mas eu não gostei muito, não. Eu achei uma comparação muito ofensiva para mim. Entendi. Tanto no futebol quanto na aparência. Entendi. Brincadeiras à parte. Rodrigo, eu já te conheço. Bom, pelo menos já muitas pessoas que às vezes podem estar assistindo não conheçam. Mas eu gostaria que você se apresentasse. Você já falou seu nome, mas fala um pouco do currículo aí, daquilo que você exerce, da sua contribuição aí
na sociedade, enfim? Então, eu trabalhei durante 17 anos no mercado financeiro, eu nasci em Itabira, terra do Carlos Drummond de Andrade, e quando eu vim para Betim, eu comecei a fazer o curso de graduação, tive a oportunidade de entrar no HSBC e fiquei por lá durante 15 anos. Fui crescendo na instituição, foram 15 anos aí de muitas experiências também, fiz gestão de equipe durante muito tempo, e depois de sair do HSBC, na hora que o HSBC anunciou que estava vendo, eu tive a possibilidade de ir para o Itaú, e fiquei só 4 meses no Itaú. Não estava satisfeito em trabalhar no mercado financeiro mais, lá eu tinha que oferecer muitas vezes produtos que eu não acreditava. Fui para o Santander, e aí chegou um momento em que eu falei, poxa, isso não é para mim. Até chegar o dia que eu perdi meu emprego, foi no dia 11 de abril de 2017. Depois disso, eu busquei o autoconhecimento, me desenvolver, e 3 meses depois eu abri minha empresa. Então, tem 7 anos aproximadamente que eu desenvolvo pessoas na área financeira. Meu objetivo é fazer com que as pessoas cuidem do dinheiro do jeito certo. Eu falo que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a saírem das dívidas, aprenderem a investir, fazerem uma boa gestão financeira e, consequentemente, aí, realizar os sonhos, que é o grande objetivo, o grande propósito. Infelizmente, a gente vê um cenário de grande complexidade quando se fala de finanças, muitas pessoas endividadas, e esse é o objetivo, ajudar as pessoas que eu consegui atingir a saírem das dívidas e fazer uma boa gestão financeira, atingir a liberdade financeira, entendendo que é um assunto que ele não é fácil de ser trabalhado pelas pessoas, mas ele é algo que pode ser simples, desde que a pessoa permita colocar em prática os novos hábitos também. Sim. Então, para o pessoal que está aí em casa, já deve ter captado qual que é o assunto, né? Não querendo ser religioso, às vezes a pessoa fala assim, não, a gente tem que pegar com Deus. Poxa, você tem que pegar com Deus desde a sua conversão. O Rodrigo também é cristão, né? O da Batista, é Getsemane? Getsemane, isso mesmo. Então, é um cara que vai falar aqui não só no aspecto também, porque às vezes a pessoa pensa que crente e dinheiro não combina, né? Ou só tem aquela imagem franciscana, vamos dizer assim, e não é bem isso, né? Então, a gente vai falar muito sobre essa questão das finanças, né? De como o cristão também pode ter uma vida próspera nos moldes, né? que se deve ser aplicado. A minha primeira pergunta é mais pessoal. Eu vou começar por ela pelo seguinte. Vou falar mais da parte agora cristã. Por que você acha que muitos cristãos têm essa... Como pode dizer, não vou dizer preconceito, mas um pouco de resistência quanto à questão da vida financeira? Temos, sim, boas pessoas que têm boa administração financeira no meio cristão, mas a gente vê que a grande maioria tem uma visão muito deturpada do que realmente é a finança. E a Bíblia fala de finanças, né? Nós temos o rei Salomão, né? Tem um livro muito maravilhoso sobre isso. Mas para você, qual que é a sua visão nesse sentido? Então, na verdade, o mercado em si, as pessoas em si, elas buscam se validar por aquilo que ela muitas vezes vê no dia a dia dela. Então, por exemplo, quando se fala de finanças no Brasil, a gente tem a grande maioria das pessoas com problemas financeiros. Então, quando as pessoas têm problemas financeiros, automaticamente ela quer se validar daquilo. Sim. A pessoa, por exemplo, ela está com a barriga grande, ela fala, não, eu estou com a barriga grande, mas é porque eu como tudo que eu gosto, eu vou ficar me privando das coisas. Então, mesma coisa quando se fala de dinheiro. Mesmo, né? Sim, mesma coisa de dinheiro. Como a maioria das pessoas tem uma má gestão financeira, elas começam a repelir esse assunto. Então, por exemplo, a mídia social, ela mostra aquilo que as pessoas querem ver. Sim. Então, as pessoas, na hora que elas veem aquilo que não as validam, o que elas fazem? Elas repelem. Por exemplo, eu torço pro Cruzeiro. E aí, se eu tiver a opção de ver o jogo do Cruzeiro ou do Atlético, eu vou escolher o jogo do Cruzeiro. Sim. E se a pessoa não tem dinheiro, o dinheiro está escasso, se a pessoa está tendo problema financeiro, o que ela vai fazer? Ela vai buscar alguma coisa que valide o fato de não ter. Então, ela vai trazer alguns responsáveis externos para esse problema. Seria a famosa desculpa? Sim, para se validar. É exatamente para dizer o seguinte, olha, na verdade, eu sei cuidar do meu dinheiro, mas eu recebo pouco. A pessoa vem e fala assim, poxa, na Bíblia está falando lá que é melhor você ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Aí sabe o que a pessoa faz? Tá vendo? Não quero ser rico. Mas não está dizendo que você não pode ser rico e honesto, não. Então ela coloca do jeito que ela quer interpretar. No extremo, né? Sim, ela vai muitas vezes pegar, poxa, isso aqui me validou. Então ela procura se validar porque ela não quer ser questionada, né? O ser humano, muitas vezes ele quer dar uma desculpa.
para o tamanho da barriga, ele quer dar desculpa para o saldo bancário, mesmo que não esteja bom, ele quer dar desculpa muitas vezes para várias coisas, e isso acaba que valida e deixa talvez ele acomodado nessa situação. Então é uma busca da validação que muitas vezes impede com que as pessoas se incomodem e busquem se validar, porque você falou sobre a Bíblia, né? E a Bíblia, um dos assuntos mais falados, se não o assunto mais falado, é dinheiro. E na Bíblia fala que, em Provérbios 21:20, que o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas insensato não, porque ele gasta tudo que ele ganha. Sim. Aí na mesma Bíblia fala que com conselheiros temos sucesso, sem conselheiros não temos. E aí, a grande maioria das pessoas no nosso país, por exemplo, fazem curso de finanças, seguem educadores financeiros, leem livros sobre finanças. A maioria não. A maioria não. E, consequentemente, qual que é o resultado? É uma falta de conhecimento que impede que a pessoa seja uma pessoa sábia. Então, buscar a sabedoria, a fonte é o conhecimento, né? E qual que é o livro mais grandioso que existe no planeta? É a Bíblia. E lá é a fonte. Só que eu não tenho que ler do jeito que eu quero entender. Sim. E um exemplo claro disso, que eu gosto de citar muito nas minhas palestras, nos meus eventos, que na Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar no buraquinho de uma agulha do que o rico ir para o céu, né? Uhum. E aí, você sabe o que significa agulha? Sim. Bom, pelo que eu estudei, a agulha era uma porta, né? Que as pessoas tinham que deixar algumas coisas, senão não conseguiria passar. Não é aquela agulha do buraquinho daquele araminho lá, daquele metal. Exatamente, é uma porta estreita, né? Então é o rico que ele não prospera, aquele rico quando não doa, aquele rico que quer só para si mesmo, esse é punido. Porque ele recebe os talentos e ele retém para ele. Mas na Bíblia está falando que a agulha é uma porta estreita, né? Só que a pessoa que está lendo aquilo ali, ela fala, não, eu não quero ser rico. Não tem como um camelo passar no buraco de uma agulha. Então ele se valida da informação do jeito que ele quer receber. É o mesmo que acontece com aquele famoso versículo que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. O amor, quando fala o amor, é o quê? É o dinheiro. Mas o muitos dinheiro. falam até errado. Ela fala assim, não, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não lembra nem do que está escrito antes. E ele está ali no mesmo versículo, né? E na sequência diz o quê? Claramente, né? Que é o amor ao dinheiro. Aquela pessoa que o que ela faz, tudo é pelo dinheiro, que ela quer passar pessoas para trás pelo dinheiro, que ela quer buscar do jeito que ela quer interpretar. Por quê? Para autovalidação. O ser humano, ele quer se validar, independente da situação que ele esteja. Então, esse que a gente tem que analisar muito o resultado. Né? Eu fiz uma pergunta assim, direcionada mais no nicho, mas isso também se aplica em todos, né? Tanto uma pessoa que é cristã ou não, porque eu falo, infelizmente, eu trabalhei numa empresa e a gente fazia essa cobrança de inadimplentes. E, infelizmente, nós sabemos que algumas partes do país têm um pouco menos de educação nesse sentido, né? E eu vi que algumas partes do país tinham uma concentração maior de dia. Mas por que você acha que tem muitas inadimplências no Brasil? Então, na verdade, a inadimplência ela é cultural, né? O brasileiro em si, desde o nosso descobrimento lá, que os portugueses vieram para cá para explorar, para roubar, para tirar, ele já trouxe essa cultura de vou viver hoje. Eu tenho que viver hoje. E as pessoas têm essa cultura, já vem na base mesmo, de gastar, gastar, gastar. Então, regiões, por exemplo, com mais informação, tende a ter uma inadimplência menor. Mas no Brasil, a grande maioria das pessoas estão com a má gestão financeira. O número de endividados está chegando quase a 80% da população. A inadimplência é quase a 45%. E o que está acontecendo? As pessoas estão correndo atrás de algo que elas não sabem cuidar. Então, o dinheiro é igual um talento, igual na Bíblia fala, né? Cada um recebe o talento de acordo com a sua capacidade. E aí, se você não sabe cuidar de um talento, o que vai acontecer? Enterra aí. O problema vai ser maior ainda, enquanto mais talentos que aquela pessoa receber, mais problema ela vai gerar. Uhum. Então, trazer essa reflexão é muito importante. Então, a inadimplência, o não saber fazer gestão, primeiro vem da cultura, segundo, do desinteresse. Tem muito exemplo, também, né? Tem. Por exemplo, quantas pessoas que assistem esse podcast, quantas pessoas que estão nas igrejas que leem livros sobre finanças? Aí as pessoas muitas vezes se validam, mas eu não tive aula disso na escola. Ok, mas tem um monte de livro para você ler. O governo não põe na escola, não ajuda.
Sim. E aí ele se valida, ele quer a autovalidação, ele não aceita que ele pode transformar essa situação. Então, trazer essa autorresponsabilidade para a área financeira é fundamental. E desenvolvimento financeiro, eu falo que é algo essencial para quem sabe e para quem não sabe cuidar. Sim. E trazer clareza para isso é fundamental, porque senão, durante a vida, a pessoa vai se acostumando a ter problemas financeiros. E aí, na inadimplência, vai sendo até algo que vira uma rotina na vida das famílias. E aí, pais endividados tendem a ter filhos endividados, tendem a ter vindo de criações de pais endividados e, culturalmente, vai passando de geração em geração. Eu ia fazer uma pergunta, mas você falou de cultura. Então, eu gostaria de saber de você se existe mesmo, se é fato mesmo, essa questão do gatilho emocional, que seja, dos pais colocam no filho quanto à finança. Algumas pessoas falam que, por exemplo, você talvez tenha esse bloqueio, porque o seu pai, sempre que você sair, o seu pai fala, você não tem dinheiro, então você tem esse gatilho. Existe isso mesmo? Está no subconsciente da pessoa? Como é que é? Totalmente. Na verdade, eu falo que o desenvolvimento financeiro ele não se resolve com simplesmente a técnica de mostrar para a pessoa que ela tem que gastar menos do que ela ganha. Ou invista aqui, invista ali. Invista ali. Isso não adianta quase nada. O que adianta é a mudança de mentalidade. A pessoa fala, poxa, não tá bom, chega. E ela tem que muitas vezes começar o quê? A fazer algo diferente que até se incomode para que tenha resultados diferentes. Então, no nosso país em si, principalmente, tem essa cultura, né? Tudo é caro. Aí a pessoa vira e fala assim, não, isso eu não tenho dinheiro não dá em árvore. E aí vai criando um monte de crença. E aí eu te pergunto, dinheiro dá em árvore ou não? O que você acha? Dá sim, ué. Como que você faz então dinheiro com árvore? A árvore primeiro que o papel vem de lá, né? O papel vem de lá e faz o quê? O papel gera o quê? Vira o quê? Vira dinheiro. E aí você pode o quê? Ganhar dinheiro de que forma com a árvore também? Você pode pegar um fruto e vender, plantar uma semente e dar outra árvore, e aí vai vendendo os frutos. Então, dinheiro dá em árvore? Dá também, ué. Dá, mas por que você trouxe essa clareza que dá? Que sempre você teve essa clareza para você na sua vida ou não? Eu vou falar com você que não é que eu sempre tive, mas eu já vendi caqui no lote do meu pai. Então você já ganhou dinheiro com a árvore, né? Sim. E a grande maioria das pessoas fala que não dá em árvore, né? Eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro, tá correto isso? Pode dizer que sim, em partes ou não? Depende, mas normalmente será que você tem que trabalhar? Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Eu sou contra o sacrifício que você tem que fazer, assim, da sua saúde. Ou de outras coisas que, por exemplo, da sua vida espiritual, da sua saúde. Eu acho que quando algo na sua vida está ultrapassando isso aí, é perigoso. Sim, mas... Porque como que você vai cuidar da sua saúde depois, mesmo com dinheiro? Sim, mas o dinheiro não compra saúde, não? Pois é isso que eu tô falando. O dinheiro não compra amor. Exato. O dinheiro não compra tempo, o dinheiro não compra presença. Relacionamento. Não compra nada disso. Mas o dinheiro ele é importante ou não? Claro que é. Mas será que está claro para todo mundo? Será que o brasileiro ele entende como dinheiro como algo importante? Ele entende num sentido assim, para suprir as suas necessidades. Mas dinheiro traz felicidade? Para mim traz. Se traz ou não, eu não sei. Mas a falta dele eu tenho certeza que traz tristeza, tá? Porque eu digo com toda sinceridade, traz felicidade o dinheiro. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro que são tristes. Sim. Então, traz essa relação. Agora eu conheço pessoas que têm dinheiro que são alegres também. Que viajam constantemente, que têm um bom casamento, que ajudam muitas famílias, que doam bastante na igreja, que prosperam. Então existem os dois lados, como eu conheço pessoas que têm pouco e têm até uma vida razoável. Não pode correlacionar uma vida de glamour com felicidade. Mas eu falo assim, porque, por exemplo, há algumas estatísticas que dizem que, por exemplo, os casamentos, na verdade, eles terminam mais ou tem as divergências, mas nem é por adultério, é mais também por isso aí, né? Finanças. Isso é uma das coisas que mais termina relacionamentos, não é verdade? Um dos principais motivos de término de casamento é finanças. E isso tem total relação com a criação das duas partes, né? E são duas cabeças diferentes, né? Que foram criados por pais diferentes, com padrões diferentes, com formas diferentes. Imagina um casal onde um é o educado financeiramente e o outro é o endividado inconsciente. Nossa. E eles se casam com muitas esperanças de ter um belo relacionamento. E aí um gasta desenfreadamente, usa o cartão de crédito se tiver limite, tá nem aí, porque ele aprendeu isso até na criação dele, dinheiro é para gastar. E o outro não. É mais educado. Será que se mantém um casamento desse? Quantos conflitos? E o que tem que ser feito para que isso
seja corrigido. Então a gente tem que trazer grandes reflexões. Mas finalizando aquela ideia de dinheiro traz ou não felicidade, o dinheiro, eu tenho certeza que o dinheiro por si só não traz felicidade. Sim. Mas a falta dele eu tenho certeza absoluta que traz tristeza. É. Porque imagina uma família que precisa de dinheiro para pagar um remédio para um filho e não tem esse remédio. Imagina uma família que, por exemplo, está precisando de se alimentar e o pai não tem condições de comprar o alimento básico para aquela família ou a mãe. Olha a tristeza que isso gera. Verdade. Então as pessoas têm que entender esses opostos também, entender que a escassez gera tristeza, sim, pela falta do dinheiro. Igual num casamento. Um casamento sem lazer, um casamento sem intimidade financeira, ele tende a ter grandes problemas por causa do dinheiro. E as pessoas muitas vezes nem percebem isso. E aí o que acontece? Muitas vezes existe aí o término do casamento, mas o motivo principal foi o quê? A má gestão financeira. De um dos lados ou de ambos os lados. E é muito comum você ver casais Sim. e acham que, vou casar, depois a gente conversa sobre isso. Pô, você já começa a identificar isso no próprio namoro, na vida, no dia a dia. E é importante ter essa análise. Todo mundo pode mudar, mas a mudança, ela é desafiadora. Dá pelo menos umas 2, 3 dicas de uma pessoa que tem esse perfil tanto bom, né, de uma gestão, de uma boa gestão, de uma má gestão. Às vezes a pessoa vai estar relacionando com a pessoa e ela não percebe, mas qual as principais dicas de uma pessoa assim, então? Então, vamos ser sinceros, para ela não casar errada. Isso, na verdade, a gente não pode ser generalista. Assim, a pessoa não sabe cuidar do dinheiro, a pessoa que não sabe cuidar e não aceita isso é um problema. Mas, por exemplo, na hora que você está num relacionamento, que seu cônjuge, por exemplo, ele não quer conversar muito sobre o assunto, se muitas vezes a pessoa que você está namorando, ela constantemente está falando que não tem dinheiro, constantemente está falando que dinheiro é um problema. Então você começa a identificar. No dia a dia, você vai sair, paga hoje eu estou sem dinheiro. Aí na semana seguinte também está sem, não planeja. Ou aquele que está consumindo desenfreadamente, aquele que sempre está comprando, não, dinheiro é para gastar. Então você já vai vendo isso no dia a dia. O problema é que muitas pessoas até aceitam isso porque elas mesmas fazem isso. Então, não tem como julgar, né? Não vou falar, é uma troca, eu também faço, né? É uma troca direta, né? Seria uma hipocrisia da minha parte, né? Mas, para você, Rodrigo, o que seria, então, se você pudesse falar em poucas palavras para o público, o que seria uma educação financeira? Ou, pelo menos, como você exerce, como que é o processo da educação financeira? Então, a educação financeira, quando a gente fala de uma pessoa ser educada financeiramente, até cito para você que está nos vendo aqui agora, que se você não for uma pessoa educada financeiramente, você vai se privar de muita coisa durante a vida e coisas que são importantes para você viver belas experiências. E para buscar ser uma pessoa educada financeiramente, você tem que entender que tem um tripé. Que tripé é esse? Você tem que gerar renda, que é a prioridade. Você tem também que investir e você tem que gerenciar. E falando com você sobre até o foco das pessoas no nosso país, o foco é muitas vezes gerar. E as pessoas falam assim, não, o dia que eu tiver muito dinheiro, eu invisto. O dia que eu tiver muito dinheiro, eu busco um conhecimento nessa área. Só que se você entrega algo que a pessoa não sabe cuidar, o que vai acontecer? Ela vai ter mais problemas. Sim. É muito comum pessoas receberem uma herança, receber um dinheiro que não estava esperando, e aquele dinheiro evaporar na mão dessas pessoas. Por várias e várias decisões erradas, porque ela não sabe cuidar dos talentos. E aquilo é tirado e é transferido para quem sabe cuidar. Então, educação financeira é fazer uma boa gestão dessas 3 situações, ao mesmo tempo. E não espere ter muito dinheiro para aprender a gerenciar o dinheiro. Sim. Não espere ter muito dinheiro para começar a investir. Porque do mesmo jeito que o milionário ele começou com R$1, você pode começar. Mas não ser milionário por ser milionário. É ter uma boa gestão financeira para você poder realizar seus sonhos, para você poder chegar no momento da sua vida que você fala, poxa, eu só trabalho se eu quiser. Então isso é muito importante. Sim. Isso é essencial, fazer uma boa gestão, porque o dinheiro é para ser gasto, mas do jeito certo. Dinheiro é para viajar, dinheiro é para trocar de carro, dinheiro é para doar, dinheiro é para ter liberdade financeira, mas a maioria das pessoas, infelizmente, o que elas fazem? Elas tratam o dinheiro da forma que elas acham que é correto. Só que tem uma coisa que não mente. Um saldo bancário. Então, se você quer saber se você tem uma boa educação financeira?
Basta você analisar o seu saldo bancário nesse exato momento. E aí, como é que ele está? Aí está claro. E aí, qual decisão que você está disposto a tomar para que você possa melhorar os seus resultados? Repito, não por ter o dinheiro, mas para poder o quê? Saber usá-lo da forma correta. Qual seria o primeiro passo, ou se você puder falar também mais, para uma pessoa que está endividada? Aí ela viu você, viu seu conteúdo, às vezes até foi em sua palestra. E aí, qual que seria o passo que ela tem que dar para assim, nossa, eu quero sair dessa situação, igual você falou, a minha conta tá lá no negativo ou não tá sobrando nada. Como que seria? Então vamos lá, existe até um método, eu desenvolvi um método justamente para ajudar pessoas a saírem desse processo que é super desafiador, mas é simples. Subir só um pouco. Sair das dívidas é muito, mas muito, mas muito simples. Mas é o quê? É desafiador. Sair das dívidas é algo que demanda um esforço, sim. Mas eu tenho que dizer para as pessoas o seguinte: se você está endividado, se você não tem um bom resultado financeiro, talvez não é só o momento, não. Talvez durante a sua vida isso normalmente aconteceu. Mas a primeira coisa que a pessoa que está endividada ela tem que fazer, para ela, antes de começar a dar um passo, ela tem que aceitar que ela não sabe cuidar do dinheiro. E aí está o grande desafio. A maioria das pessoas acha que o dinheiro vai resolver o problema. E se ela não aceita que ela não sabe, o que acontece? Ela não permite nem dar o passo. Tem uma pessoa que às vezes tem um vício, né, e não quer aceitar ir para a caixa de operação. Que ela sai qualquer hora. Exatamente. Isso. Ah, não, isso aí, qualquer hora ela abandona esse vício. Ah, não, é se eu arrumar mais dinheiro eu resolvo esse problema. O que falta é dinheiro. Então ela vai dando essa desculpa a vida inteira. E ela, durante a vida, vai estar ganhando mais em determinados momentos, mas ela vai fazendo mais o quê? Decisões erradas. Por quê? Porque ela não sabe. Então, se a pessoa não tomou consciência que ela é incompetente na gestão financeira, é duro, mas é sincero, tomei consciência que eu sou incompetente, descobri que eu não sei, se ela não tomou, eu não consigo ajudar ela. Sim. Não consigo. Por quê? É mais ou menos a mesma coisa que a pessoa está com problema de saúde, ela não vai no médico. Não tem jeito. É a mesma coisa da pessoa que está com um carro com problema, não vai no mecânico. Não tem jeito. Porque a pessoa, na hora que ela está com problema de saúde, ela tem que procurar um médico, não é? Sim. Então, se ela aceitou, poxa, não sei. Não li um livro, não faço um curso, não busco conhecimento nesse assunto, meu saldo bancário está sempre ruim, melhora um pouquinho, mas normalmente está ruim. Então, se ela não abriu a mão e falou, deixa eu ser, chega. Se ela não disse o chega e falou assim, agora eu vou fazer diferente, eu não consigo ajudar ela. Então, a base é essa. Agora, o primeiro passo é o quê? Aceitar ajuda. E quando eu falo aceitar ajuda, é aceitar ajuda na prática mesmo. Não adianta fazer um curso comigo. Um curso comigo ela pode fazer e vai perder dinheiro se ela não colocar em prática o que ela vai aprender. Ela aprendeu durante toda a vida dela muitas coisas. E aí, na hora que ela aprendeu aquilo, alguém que é especialista na área fala alguma coisa diferente, ela não quer fazer. Não adianta nada. Você ir no médico, o médico fala com você, toma esse remédio, você não tomar. E aí, o que vai acontecer? Vai resolver o problema? Não é efeito colateral, né? Faz assim, aí já está resolvido. Sim, ou começa a tomar, mas não, já comecei aqui, já aprendi. Não. Você acredita em acidentes? Assim, uma pessoa, ela é uma boa gestora, mas aí acontece alguma coisa e ela entra em uma dívida? Você acredita que pode acontecer isso? Acontece, lógico que acontece. Só que a pessoa que ela sabe fazer uma boa gestão, ela entra na dívida, ela sai da dívida. Sim. A pessoa que ela já sabe o caminho, ela já tem, ela sai. Mas lógico que acontece, a empresa pode quebrar, imprevistos acontecem, mas pessoas que têm uma mentalidade próspera, dívida é passageira na vida dessa pessoa. Eu posso até citar aqui o Ricardo Nunes. Ele é um cara que eu falo infelizmente porque atingiu a sociedade, a empresa dele parou, né? Mas eu admiro muito ele. Por quê? Porque, poxa vida, o cara não tem mais a loja, as pessoas de muito renda menor falam que ele é um fracassado porque conseguiu, que a empresa faliu, só que ele não está pobre. No sentido assim, financeiro mesmo. Talvez ele não tenha a renda que ele tinha antes. Mas é um cara que consegue se reinventar. Seria isso mesmo? A pessoa, então, que ela conseguiu a prosperidade, ela consegue ter não sei se pode dizer receita, mas vou dizer assim para a pessoa entender. Ela consegue usar os caminhos, né? Vamos dizer assim. Ela já tem a mentalidade, o mindset já está programado para isso. Não quer dizer que vai ter, tá? Sim. Talvez ela seja uma pessoa gananciosa, talvez seja uma pessoa arrogante, o mundo muda, as coisas mudam e ela continua com as mesmas crenças, com os mesmos padrões que ela adquiriu depois que ela quebrou, por exemplo, e talvez ela tenha problema. Mas a chance da pessoa recuperar é muito grande. Igual o próprio Ricardo.
Você meio que o cara é muito instruído. Nossa, eu admiro demais o que ele fala, eu acho E bacana muito demais. o Ike Batista, por exemplo, é um Isso. cara muito instruído também. E a possibilidade de um empresário desse conseguir ter sucesso é muito grande, porque a mentalidade está direcionada para isso. E isso é bíblico também, né? Quantas e quantas pessoas na Bíblia que perderam tudo e recuperaram? O que aconteceu? Por exemplo, tem um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim. Então, fala de um escravo que ficou um dos homens mais ricos daquela região. Tem um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Então, você que está me vendo aqui agora, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia e principalmente Provérbios na Bíblia. Eu vou falar sobre finanças, mas não leia e ouça do jeito que você quer. Entenda como deve ser interpretado cada um dos pontos, né? Porque lá fala de dinheiro e talvez em alguns momentos você vai o quê? Se incomodar. Mas a riqueza, ela está dentro da mentalidade das pessoas. E a pessoa que ela tem uma mentalidade próspera, ela tende, durante a vida dela, a ter grandes resultados financeiros. Na sua experiência, nas pessoas que você tem palestrando no seu curso, você vê que é fácil você conseguir mudar a mente da pessoa? Não que você vai ser o intuito de mudar, mas você está ali para contribuir. Você acha que é fácil tirar essa ideia do dinheiro de uma forma negativa para as pessoas? Ou você vê um desafio realmente? Não, o desafio é gigante. É gigante Na mesmo, verdade, não é coisa assim. Aí eu ensinei, ele vai entender e vai... Não. Quem dera se fosse assim. Se fosse assim, era simples demais. Eu estava todo próspero, né? Só colocar a educação financeira nas escolas ou só dar uma aula de educação financeira para os brasileiros, né, em horário nobre aí na televisão, buscar algum desenvolvimento obrigatório para a população, que a gente teria todo mundo saindo das dívidas, né? Então, quem dera. Então, é um trabalho árduo, desafiador, mas é simples demais. Essa que é a grande questão. Eu costumo dizer que fazer uma boa gestão financeira é muito simples. Mas muito, mas muito simples. Verdade que às vezes as pessoas querem se complicar, né? Quer inventar coisa demais, uma coisa que é simples, né? Na verdade, não é nem inventar coisa demais. As pessoas, elas não fazem o básico. Sim. Por exemplo, resolve. Ir na academia é simples. Sim. É só sair. Agora, fazer academia é fácil. Nossa, Deus. Aliás, só de levantar de casa para falar assim, eu vou treinar. É a mesma coisa sobre finanças. Você gastar menos do que você ganha, você começar a investir antes de pagar as contas, se pagar, que é fundamental. Isso é muito simples. Agora, as pessoas muitas vezes falam, não, primeiro tem que pagar as contas, depois se sobrar eu invisto. Não vai sobrar. Por quê? Porque a pessoa já está acostumada a fazer não sobrar. Vai acontecer uma mágica e vai sobrar, e se sobrar ela vai gastar. E vai gastar mais ainda. Sim. E vai fazer mais dívidas ainda. Por quê? Porque ela não está disposta ao quê? A fazer o simples. Que é começar a se pagar, que é controlar o orçamento, que é definir quanto que vai gastar no supermercado aproximadamente por mês. Sim. Que é dizer assim, poxa, eu custo tanto. Então, se eu ganho tanto, eu tenho que consumir menos do que eu ganho. Isso é simples. Agora, ela vai num shopping e aí ela está com talvez algumas dívidas para pagar e ela compra algo que ela não precisa, que ela não pode, que não quer. Por qual motivo? Vários, né? Para mostrar. Pode ser para mostrar, pode ser porque ela está triste, pode ser porque ela está feliz demais. Ou qualquer coisa patológica. Então, vários e vários motivos para que isso aconteça. Então, que seja feita uma má gestão financeira. Mas é algo muito, mas muito simples. Mas não é fácil. É verdade. Mas com pouco dinheiro, se pudesse dar um conselho a quem tem pouco dinheiro para investir, qual que seria o caminho? Então, eu falo que independente de quanto você ganhe, você tem que fazer algum tipo de investimento até para você mudar a mentalidade. Investimento hoje você faz a partir de R$1. Nós temos inúmeros bancos digitais aí para facilitar até esse próprio processo. Os bancos tradicionais, eles antigamente exigiam valores maiores para fazer investimentos. Hoje não, estão exigindo valores muito pequenos também. E aí você começa a investir com valores muito pequenos. Eu falo que o hábito de investir, o hábito de guardar, ele tem que ser praticado. Mas é independente do momento financeiro que a pessoa esteja. É independente. Se a pessoa está bem financeiramente, ela tem que guardar algo para gastar, tá? É guardar para gastar. É guardar para você gastar na sua liberdade financeira, é guardar para você gastar numa viagem, é guardar para você gastar
para trocar seu carro, é guardar para você gastar para reformar sua casa, é guardar para você gastar para você investir na sua empresa. Então é guardar para gastar. Mas as pessoas preferem o quê? Gastar e não guardam nada. E se você gasta e não guarda nada, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai precisar e não vai ter guardado. E aí, o que vai acontecer? Vão chegar as dívidas. Dívida. É mais ou menos a mesma coisa de uma casa que não tem caixa d'água. É um ciclo vicioso, vai ficando, né? Sim. E ela costuma não ter caixa d'água na casa, aí vai ter uma obra na rua e aí ela fica sem água. E ela vai reclamar de quem? Da obra. Mas quem que é o responsável por isso? Ela, que não tem caixa d'água em casa, porque a caixa d'água é justamente para fazer uma reserva. É a mesma coisa quando se fala de finanças. E é algo que as pessoas têm que entender e ter clareza nisso. E se está endividado, é o maior motivo de começar a fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Ah, você está fazendo aí a mesma coisa querendo ter resultados diferentes? Não vai ter. Então tem que ter clareza nisso, né? E buscar onde? Lá na base, que é na Bíblia, onde que fala, né? Que devemos o quê? Saber fazer uma boa gestão dos nossos talentos. Devemos buscar conselheiros. Devemos seguir os princípios. E aí, buscar ser sábio, né? Como é que eu busco ser sábio? Gente, você que está aqui vendo o Podcrente Podcast, eu tenho certeza que esse assunto vai mudar a sua vida. Depois o Rodrigo vai estar passando o contato dele, viu, Rodrigo? E quem interessar mais aí pelo seu trabalho vai estar conversando com você. Mas eu tenho certeza que já nesse podcast que já vai ser um gatilho, né? Quem sabe, né, Rodrigo? Para a pessoa tomar uma direção melhor nesse ano de 2024 no que se refere às suas finanças, né? Pessoal, coisa boa também aí, ó, finanças. Você precisa para quê? Para comprar um pudim bom desse aqui, ó. Gostoso. Esse aqui é o sabor de milho. Amor em forma de pudim é delicioso, porque são mais de 40 sabores. É o que eu falei no primeiro bloco e falo agora também. É sabor para você não colocar defeito. Porque se você não gostar de milho, tem café. Se você não gostar de café, tem o tradicional. Se você não gostar de tradicional, tem Nescau. Então, não tem como você falar assim, eu não tô afim não, porque é delicioso. Então, vai lá. Amor e Forma de Pudim, numeral, no Instagram. Aqui também tem um número, você pode entrar em contato com o Sérico ou com a esposa dele. E eu tenho certeza que depois que você experimentar, levar para a família, gente, seu conceito vai lá em cima, tá bom? Tenho certeza que o sogro, a sogra aí vai gostar muito mais de você se você levar uma sobremesa deliciosa dessa para casa, tá bom? Coisa boa também é você assistir um podcast como este e a internet não travar. E se a sua está travando, provavelmente é porque você não usa a Gox. A Gox é aqui na região de Joatuba, Itaúna, enfim, atende toda essa região aqui nossa e com pacotes acessíveis para o seu bolso, tá bom? Então não tem esse negócio aí de, Rodrigo, você falar assim, eu não tenho condição não. Ou a internet hoje é muito acessível, não é, Rodrigo? Antigamente a gente ficava naquele aparelhinho lá, né? Colocava no computador, caía, mas hoje não. A Gox com planos acessíveis, atendimento personalizado, tá bom? Você pode ligar agora à noite e você vai encontrar atendimento assim que vai te agradar demais. Porventura aconteça aí uma chuva, uma tempestade, tá bom? Mas fora isso, é internet de qualidade que não vai deixar os seus jogos travarem. A sua conversa também no WhatsApp, não vai ficar aquele trenzinho lá que gira e não envia os arquivos. Eu gosto de usar para fotografia, eu tenho certeza que você também usa para mexer com arquivos mais pesados, não vai travar, tá bom? Agora que você tem aí o QR Code, você acessa na descrição também para você saber muito mais dos pacotes, aquele que for melhor para o seu bolso e para também, né, o seu negócio. Quer a sua empresa aqui no Podcrente Podcast? Você pode estar acessando aí no nosso, também na descrição, nosso e-mail podcrente7@gmail.com. Você manda sua proposta, ou pode chamar a gente no privado do Instagram. E também quer fazer sua contribuição, tem o nosso Pix aí, o QR Code, tem também na descrição a chave e você pode fazer a sua contribuição. Quer deixar uma pergunta para o Rodrigo aí te responder, tirar alguma dúvida? Vai no cifrãozinho que tem nos comentários, faz a sua oferta aí para nós, o valor, aquilo que você achar melhor, tá bom? Eu tenho certeza que o Rodrigo vai responder com o maior carinho, né, Rodrigo? Com certeza. Porque o cara que entende, viu? Você viu aí, é uma experiência assim vasta no quesito das finanças, tá bom? Deus abençoe vocês e vamos voltar aqui porque a segunda parte, Rodrigo, que eu queria falar com você sobre essa questão das finanças, é uma pergunta assim bem honesta. Mas também não seria negligente uma pessoa, ela ter um dinheiro para pagar uma dívida, em vez de ela pagar essa dívida, ela continua investindo?
Ou tem uma forma de resolver isso? Porque também não é legal ficar devendo. Sim. Essa sensação de que você, pelo menos algumas pessoas ainda têm esse brilho na cara, né? Poxa, eu tô devendo fulano, tô devendo tal empresa, enfim. Mas como que para ajudar a equilibrar também emocionalmente isso? Ok. Excelente pergunta e é muito comum as pessoas até falarem, Rodrigo, mas eu primeiro tenho que buscar pagar minhas dívidas, honrar, né? Não tem que honrar meu nome, né? Tal. É até bíblico e fala que um nome sujo é ruim, é péssimo para a vida de uma pessoa e a gente tem que buscar ter um nome limpo, sim. Só que muitas vezes essa decisão de pagar, ela tem que ser do jeito certo e não do seu próprio jeito. Porque o que acontece? Muitas vezes fala assim, Rodrigo, eu tô devendo, cara, eu não queria estar devendo. Mas eu tô. Aí eu verifico a possibilidade de eu fazer um refinanciamento dessa dívida. Aí minha dívida vai quase que triplicar, ou muito mais do que estava. Então pode chegar um momento e falar assim, poxa, eu não acho justo isso. Cobrar uma taxa de juros tão alta como essa. Por exemplo, ter um aumento de dívida tão grande como esse, eu não estou conseguindo pagar por diversos motivos, não sei fazer uma boa gestão. Então o ponto de virada é o quê? Você pode achar, eu devo, vou planejar, mas agora eu não consigo. Quem que é o responsável por isso? Você. Mas você vai continuar aumentando a sua dívida simplesmente porque você quer manter o seu nome limpo? Quer manter as coisas em dia? Você tem que buscar o quê? Muitas vezes fazer algo diferente para ter resultado diferente. Senão o que vai acontecer? Você vai pagar essa dívida várias vezes. É lógico que você tem que pagar aquilo que você assumiu de compromisso. Mas, poxa, eu digo para você que se você não está tendo condições, comece a o quê? A colocar algo diferente nesse processo. E o investir a partir de R$1. Então não é R$1, não é R$10 que vai especificamente te prejudicar você pagar uma dívida também. E na hora que eu falo do investimento, independente do momento que você esteja, é para mudar a mentalidade. Na verdade, eu estou dizendo para a pessoa o seguinte, poxa, agora eu sei investir. Sabia você, Daniel, que a grande maioria das pessoas, e mais de 60% dos brasileiros, nunca investiu na vida? Nossa. E aí você consegue investir a partir de R$1. Será que dá desculpa que tem dívida que depois que pagar vai começar a investir? Não vai. Porque culturalmente já está programado a o quê? Criar outra dívida, né? Paga uma dívida e cria outra. É exatamente isso. Então o investimento ele é muito mais do que propriamente dito um ato, é uma mudança de mentalidade. É uma forma diferente de você começar até a consumir de forma diferente. A pessoa que sabe investir, ela vai muitas vezes questionar, poxa, será que eu preciso mesmo de comprar isso aqui agora? Sim. Será que eu posso? Será que eu quero? Que são 3 perguntinhas que a pessoa deve fazer, né? Antes de fazer qualquer compra. Eu preciso, eu posso, eu quero? Se as 3 for sim, ok, compre. Mas também pesquise preços. Busque situações. Então, investir vai te ajudar até a consumir de forma consciente. Então, acho que tem que ser feito o investimento, independente do momento que a pessoa esteja. Lógico que a sua prioridade tem que ser o quê? Pagar as dívidas. Mas é a prioridade, não é a única coisa. Porque se você ficar só com o foco pagar as dívidas, o que vai acontecer? Você vai ter mais problemas financeiros, bem provavelmente, não vai conseguir pagar. Por quê? Porque você não sabe cuidar do seu dinheiro. Acho que isso também até é prejudicial à saúde, né? Pode até prejudicar a saúde da pessoa, né? Ela fica muito ansiosa, muito preocupada. Justamente. E grande parte das pessoas vão ter problemas. O estresse tem total relação, muitas vezes, com finanças. Casamentos, perdas, finanças. Ansiedade, finanças. Depressão, finanças. Então, é um assunto que tem que ser tratado com atitudes diferentes. Então, eu digo que todo brasileiro, endividado ou não endividado, deveria começar a investir, independente do valor. E muitas das vezes eu sugiro, inclusive, a alunos a, naquele momento, não pagar as dívidas, porque ele não tem condições de pagar, mas ele vai planejar para pagar na sequência, de uma forma estratégica. Por quê? Porque ele está numa situação em que o problema só está aumentando, a dívida só está aumentando por uma má gestão financeira. O gênero influencia? A pessoa gosta, a gente... Não vou dizer que é um machismo, mas as pessoas às vezes até brincam. Ah, não, mulher que gasta, que gosta de um cartão de crédito. Mas existe isso mesmo? Um percentual maior é a mulher ou é o homem que gasta mais? Existe isso mesmo? Ou tem alguma informação desse tipo? Não, isso é muitas vezes uma questão até de padrões que vão sendo colocados, disseminados aí na população, que não tem relação nenhuma. Eu falo que quando se fala mulher gasta mais em determinados setores mesmo, com a beleza. Mulher normalmente gasta mais no salão, com roupa, mulher normalmente gasta mais, sim. Mas o homem gasta mais com outras coisas, com futebol, com carro. Então são situações. Só que o que acontece? Aí tem esse estigma, né? A mulher é gastadeira, a mulher consome.
Mas isso não tem relação nenhuma. Muito pelo contrário. Na verdade, essa relação de consumo ela é muito da pessoa, não é do gênero. Você já encarou algum desafio que a pessoa, você viu que era algo patológico, que fala, né? Que ela tem um... Você já pegou algum caso assim, que você viu não que você tem, às vezes, autoridade médica para falar isso, mas você já notou alguma coisa assim do tipo, que a pessoa, realmente, ela tem uma dificuldade de se conter com essa questão do gastar? Tem, isso é muito comum de acontecer. Falo que tem pessoas que aprenderam na própria criação, os pais trouxeram essa própria forma de consumir, que passa de pai para filho, né? Eu falo que pais endividados tendem a ter filhos endividados. E pais endividados tendem a ter tido pais endividados. Então, isso é a mesma coisa da patologia. Tem pessoas que são agressivas quando está passando por uma dificuldade até financeira, por exemplo. Agora, isso é um problema que tem que ser tratado. E a pessoa tem que aceitar. Você já aconselhou, falou assim, meu querido, vou te ajudar aqui, mas faz um por fora aí também. Lógico, a terapia, a ajuda psicológica, ela é fundamental. O processo de desenvolvimento financeiro, ele não anda separado do desenvolvimento emocional em vários e vários momentos. E o dinheiro, ele é emocional, né? Tem até um livro do Thiago Brunet que fala muito sobre isso. Dinheiro, ele é emocional. Mas você já deve ter conseguido ajudar alguma pessoa emocionalmente assim também, né? Sim, com certeza. Na verdade, as experiências, a própria metodologia que eu utilizo também é justamente para trabalhar com essa situação. Só que é algo que é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a pessoa tem que aceitar ser ajudada e ela tem que identificar que ela tem um problema. Sim. E esse problema precisa de um esforço para ser cuidado, né? E tem que identificar também que em determinados momentos ela pode falar assim, vou voltar como eu era antes. Existem pessoas que têm bons resultados financeiros, aí algum tempo depois ela joga tudo a perder. Por quê? Porque ela, por algum motivo, talvez emocional, ela não aceitou continuar aquele processo. Uma pergunta assim, um pouco mais precisa, é o seguinte, eu estava ouvindo acho que é uma campanha na rádio, falando, né, que Deus ajuda você na finança, e você como cristão, eu acho que essa pergunta você tem uma certa autoridade para falar nisso. Nós sabemos como cristão que Deus ajuda sim, né? Deus é poderoso, ele é o dono das riquezas, né? Como o pessoal gosta de falar, o dono do ouro e da prata. Mas até onde que vai a questão de Deus ajudar e a responsabilidade da pessoa? Então, eu tenho uma frase da Dalila Maitê, que ela diz o seguinte: não peça a Deus para guiar os seus passos se você não estiver disposto a mover os seus pés. Tem total relação. As pessoas falam, Deus, me ajuda. Mas a pessoa, ela recebe talentos durante a vida. Mas ela só vai receber mais talentos se ela o quê? Souber cuidar daqueles talentos. Então, se a pessoa está buscando ajuda financeira e ela não sabe cuidar do dinheiro, mesmo que o dinheiro venha, os problemas vão vir, talvez até muito maiores, por uma má gestão, má utilização dos talentos. Então, eu falo que as pessoas elas têm que pedir sim, elas têm que orar sim, Senhor, né? Elas têm que buscar o Senhor sim, porque a base é ali. Eu tive exemplos de pessoas que viraram, Rodrigo, mas é possível ser rico, ser próspero, respeitando os princípios? Isso. Cara, na hora que você analisa a palavra, você fala assim, cara, não é só possível, mas é o que ele espera da gente, né? Principalmente de nós, que dizemos ser cristãos, né? Sim, ele espera que possamos o quê? Abundar, transbordar. E como é que eu transbordo se eu não consigo pagar minhas contas? Como é que eu transbordo se eu não consigo dar uma boa educação para minha filha? Não consigo dar uma boa condição para minha esposa? Não consigo ajudar as pessoas? Não existe transbordo. E aí ele trouxe a gente para que a gente possa transbordar. Mas aí o transbordo está acontecendo. E aí, Deus me ajuda, eu quero transbordar, mas na prática você não lê um livro, você não faz um curso, você não busca conhecimento nesse assunto tão importante. Aí dá desculpa que é o governo que é culpado, que é a família, que não tem um pai rico. É muito comum, né? Não, eu não tive a sorte de ter um pai rico. Por que meu pai não inventou o computador? Sim. E aí, se eu tivesse inventado, se eu tivesse muita riqueza, você estaria preparado para cuidar dessa riqueza? O meio, ele interfere diretamente, mas não é o lugar que vai determinar onde você vai chegar.
Você pode estar em Joatuba, em Betim, em Orlando, na Europa. E o lugar não vai determinar o seu resultado. Agora, o ambiente vai. Por que o ambiente vai? Você pode estar no Vale de Jequitinhonha. E talvez lá tenha uma renda per capita muito inferior à sua cidade. Talvez lá no Vale de Jequitinhonha tem pessoas prosperando muito mais do que você. Ele está num lugar, talvez, escasso. Mas ele está num ambiente próspero. Porque lá no Vale do Jequitinhonha ele está se desenvolvendo, ele está lendo um livro, ele está buscando conhecimento. Isso. Mas nós temos, até ouvindo ontem uma pregação maravilhosa, falando sobre a importância de estarmos em ambientes propícios, né? E aí você tem que se questionar qual ambiente que você tem estado, né? Não adianta você estar numa igreja se durante a semana você não lê a Bíblia, se você não fala desse Deus. Você está indo no final de semana simplesmente para bater um ponto e falar, Deus, eu vim. Ele vê as suas intenções, ele julga as suas intenções. Sim. E a gente tem que entender, não só por ele, o temor a Jesus, a Deus, é fundamental na nossa vida. Mas a gente tem que entender que nós temos que buscar ele em todos os momentos. Ele diz, em todos os momentos. E aí, qual ambiente? O ambiente que eu estou. Financeiro. Não é lugar, é ambiente. Talvez na sua família todo mundo não esteja buscando, a maioria não esteja buscando desenvolvimento financeiro, mas você pode buscar. Mesmo do lado dessas pessoas. Sim. Você não tem que abandoná-las, não. Mas você pode escolher ambientes. Escolher seguir educadores financeiros nas mídias sociais. Escolher opções que vão gerar valor para você. A maioria das pessoas prefere escolher networks aí, né? Prefere seguir o jogador de futebol, prefere seguir o artista que ele conhece lá nas mídias sociais. E aí? Que ambiente que ele está frequentando? Está frequentando um ambiente que está gerando o quê? Prosperidade ou não? A gente tem, infelizmente, reality shows aí sendo feitos aí no nosso país, gerando recorde de audiência ano após ano, né? Isso mostra o quê? O desinteresse para assuntos importantes da grande maioria das pessoas. O foco está para coisas fúteis, né? Entretenimento, assim. Se eu quiser seguir nas mídias sociais e crescer, se eu quiser ter muito mais seguidores, basta eu começar a mexer com entretenimento, basta eu fazer algo que não gera valor para a vida das pessoas, que é isso que as pessoas muitas vezes estão buscando, né? Mas esse não é o meu propósito, não é isso que Deus espera do Rodrigo. Deus espera que ele ajude pessoas que querem ser ajudadas. Sim. Ciente que, infelizmente, a maioria não permite, mas tem muita gente que permite. Sim. Sobre essa questão de ambiente, sempre existem os extremos, né? Como que a gente percebe se a pessoa ela é uma pessoa conservadora, no sentido assim, ela preocupa com o seu dinheiro e quando que ela é uma pessoa assim, como o pessoal gosta de dizer, mão de vaca? Quando é que a pessoa é realmente mão de vaca? Quando ela só está ali preservando o seu dinheiro? Quando é que a gente consegue definir? Ou se nós mesmos somos assim, né? Nossa, será que eu... Porque tem gente também, tem outro extremo, tem gente que não gosta de gastar, acha que, né, tem gente bem de vida e não gasta. Como é que a gente percebe isso aí quando a gente vê que tem outro extremo? Então vamos lá, até o fato do pudim. Pega esse pudim aqui maravilhoso, já vi a propaganda, eu vou ganhar um pudim desse, né? Vai, com certeza. Só um ou os 40? Nossa, Deus do céu, só um, né? Você vai aguentar comer os 40, não? Não vou aguentar, mas em casa tem minha esposa e minha filha que gostariam, mas destrói. Depois vou passar lá com certeza, já tô com a água na boca. Mas o pudim foi feito para quê? Comer. Se eu guardar ele, o que vai acontecer? Deixar na geladeira durante 2 meses. Ah, nossa, eu acho que vai ficar azedinho, viu? Vai estragar, não vai? Sim. Então, dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro é a mesma coisa. Se você pega o dinheiro e não utiliza ele, ele não vai prosperar, ele não vai realizar e você vai perder ele. Sem nem utilizar. A gente tem que trazer essa relação para a vida. E não ficar preocupado com uma pessoa que é mão de vaca ou que não é. Você tem que analisar você. Não, sim, até a gente tem que analisar para si mesmo. A gente tem que dizer para a gente mesmo, e aí, eu estou sendo mão de vaca ou não? Aí você vai analisar o quê? Você tem viajado? Porque numa viagem você gasta ou ganha dinheiro? Gasta. Na hora que você compra uma casa, você gasta ou ganha dinheiro? Gasta. Na hora que você, por exemplo, compra um carro, você gasta ou ganha dinheiro? Gasta. Então, o dinheiro foi feito para quê? Para gastar. Para gastar. Só que você tem que gastar com sabedoria. Você tem que gastar com planejamento. Sim. Então, na sua vida, você tem que analisar, poxa, daquilo que você ganha, quanto você tem direcionado para lazer? Quanto você tem direcionado para doação? Quanto você tem direcionado para sonhos?
Quanto você tem direcionado para pagar suas contas? E aí você tem que entender que essa roda ela tem que fechar de acordo com o que é sugerido. Qual que é a sugestão? Que você realize tudo isso. Então, conheço pessoas que durante a vida não viajam, durante a vida não utilizam, não realizam, não comem o pudim. Seria o desfrutar, né? Não desfruta. E aí o que acontece com essas pessoas? Ela vive uma vida que ela não vai prosperar, ela não vai abundar, mesmo que para ela esteja abundando. Mas ela internamente ela vai entender que ela não está fazendo o que ela deveria. Então, a gente tem que refletir no nosso dia a dia. Eu tenho feito uma boa gestão financeira, eu tenho gasto com lazer, eu tenho gasto com carro, eu tenho gasto com situações, mas tem orçamento para isso? Tem definido ou não? Você acredita que tem realmente pessoas que para elas não é importante o dinheiro? Tem muitas. Por quê? E muitas vezes as pessoas que entendem isso, elas não têm dinheiro. Por isso que ela fala que não é importante. A grande maioria, ela não tem. Então ela fala, não é importante. Dinheiro para mim, se der para pagar as continhas, tá bom demais. É muito comum. Ela tá convencida. Não, o dia que eu conseguir pagar minhas continhas, tá bom demais. Isso é um problema? É um mega problema. Você acha? Lógico. Mesmo a pessoa ter uma vida tranquila. Tranquila baseada em quê? Em qual padrão? Não tá devendo, ela só gosta de... Igual, por exemplo, muitas pessoas discutem. Eu não... CLT ou empreendedorismo? Aí tem alguns que falam, não, eu prefiro ficar no CLT, que tem mais segurança. Mas eu gosto de empreender, porque eu gosto de gerar mais renda e tal. Então, assim, às vezes muitas pessoas pensam que é mais pela visão de cada um. Sim. E nesse caso, então, você já acha que realmente é um problema. Sim, se a pessoa ela não se vê próspera, se ela acha que só pagar as continhas está bom demais, ela tende a ter problemas financeiros também. Porque a pessoa muitas vezes quer falar assim, só pago continha, está bom demais. Ela tem talvez algo escondido dentro dela, que ela não viaja, não realiza, não conquista, e ela se justifica, né? Porque ela fala assim, tá bom, eu pago as minhas continhas. Mas na hora que se fala de geração de renda, é isso que ele espera da gente, que a gente possa prosperar, que a gente possa ajudar. Então a gente tem que buscar prosperar, sim, buscar a realização, sim, não por ter, sim, tá? Sim. Por realizar. Esse negócio você falou de prosperar, você acredita que Deus há de cobrar, então, de pessoas que às vezes tiveram a renda e não souberam usar isso? Não acredito, não, tenho certeza. Mas, na verdade, você está falando a palavra. Não é nem a questão, isso aí é bíblico, né? Eu pergunto, acredito, porque às vezes a pessoa não acredita, né? Então eu não gosto de afirmar. Então, quando se fala dos talentos, ali já se mostra sobre isso. Ele é um servo, é o quê? Ele é rígido, você é um servo rígido, você é um servo, porque o Senhor, ele é o quê? Ele é exigente, né? Sim. Então, para um ele deu 5 talentos, aí o que ele deu 5, na hora que ele voltou, devolveu 10. O outro deu 3, devolveu 5. O outro recebeu 1, devolveu 1. Ele enterrou. Ele viveu lá, tá bom demais, pagar as continhas. Não, eu vou devolver. Aí o Senhor virou para ele e falou assim, servo infiel, né? Eu te dei 1, você nem colocou no banco, você nem ganhou juros, você simplesmente ficou com medo de perder. Então ele exige da gente, ele enterrou, ele ficou com medo. E o medo o quê? Consequentemente atrai o quê? Aquilo que a pessoa tem medo, né? Quanto mais medo você tem de alguma coisa, mais você se aproxima daquilo que você tem medo. O medo, ele tem que ser controlado, ele é até importante na nossa vida. Sim. Para nos proteger. Mas ele é algo que limita muita gente. O que você acha desses trabalhos de algumas denominações com relação a finanças? Você tem alguma opinião sobre? Você acha que há um exagero, há um sensacionalismo quanto essa questão financeira, da prosperidade? O que você pode dizer sobre esse Quando você fala caso? do trabalho dessas associações referente à finança, está querendo dizer o quê? Não, eu falo da denominação, de igrejas. A polêmica da prosperidade financeira, né? Do que é combatido por outras denominações. O que você pensa sobre isso? Então, na verdade, eu vou de novo na palavra, né? Eu penso que está sendo dito na palavra. A palavra fala que ele veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Então, eu vou questionar essa frase, por exemplo, essa fala, vida completa. Uhum. Então, a gente fala sobre dinheiro, a gente busca provérbios, qualquer outro capítulo da Bíblia que fala sobre finanças, o que ele está falando? De abundância, de transbordo. Então, é exatamente isso. Então, é ter para ajudar. E muitas vezes, o que a gente tem que entender? Uma igreja próspera, ela tem que ter também, muitas vezes, o quê? Recurso para que ela possa o quê? Investir, tentar crescer. Então, validar a escassez
seria algo real? Acho que não. Então, é a minha opinião, né? Peço a Deus se eu estiver pecando nesse sentido, mas eu busco na palavra justamente a validação para isso que você me perguntou. Porque a gente tem uma crítica direcionada à igreja no sentido de que fala, né, que os pastores usam desse dinheiro, que esse tipo de pregação não é o que Deus tem nos deixado, porque realmente essas campanhas é mais para manipular. Então é mais nesse sentido que eu estou te perguntando, entendeu? Você acredita que realmente há pessoas que usam da palavra de Deus, às vezes até com versículos ali, realmente com um texto, né, categórico no assunto, mas usam mais para outros propósitos? Sim, eu já vi várias vezes, respeito, mas não... Concordo, né? Não concordo, porque muitas vezes a busca da validação. Por exemplo, as pessoas, quando elas vão a um determinado lugar, elas querem receber aquilo que ela quer ouvir. Eu costumo dizer o seguinte: quando a pessoa está fazendo um curso de finanças comigo, eu já falo no início, você veio aqui para ouvir o que vai te incomodar. E muitas vezes nas igrejas, pastores, líderes, acabam falando, não, pagar as continhas está bom demais. Não, ter o básico está bom demais. Por quê? Porque a maioria das pessoas, talvez, estejam naquela situação, estejam com aquela escassez, e se ele falar que tem que ser próximo, tem que ser tudo, o que vai acontecer? Ele vai ser invalidado pela maioria e talvez aquelas pessoas não vão voltar na igreja. Mas a mesma coisa de um programa de televisão. Você assiste um programa que te valida. E a mídia é direcionada para quê? Para fazer programas que validam a audiência. Aí, fazendo uma reflexão sobre, por exemplo, o programa Chaves. Você viu Chaves? Já, demais. E a nossa audiência, viu? Vê quem que é o herói. É o pobre. Quem que é o vilão? É o seu barriga, é o rico. É o cobrador, é o Kiko. É o malvado, é o que cobra. Mas por que isso acontece? É um drive negativo contra a riqueza, né? Então é aí que está a grande questão, né? Buscar na palavra, lá é a fonte, é lá que você vai buscar todas as respostas, mas não interprete do jeito que você quer interpretar. Ou do jeito que o Rodrigo está falando também, não? Questiona, né? Pergunta. Questione as verdades. Não ache que é o Rodrigo que está falando isso, é porque tem 7 anos de experiência desenvolvendo pessoas, quase 22 anos de experiência no mercado financeiro, contando os 17 anos trabalhados em banco, que está coberto de razão. Sou pecador, tenho erros na minha vida, mas eu digo com toda sinceridade que eu só tenho buscado cada vez mais conhecimento, muitas vezes baseado no livro dos livros, que é a palavra, para que eu possa poder compartilhar isso com outras pessoas, entendendo aí que eu também sou falho, eu também sou pecador, mas digo que a prosperidade é o que ele espera da gente. Ele veio para que possamos o que? Ter vida e ter vida em abundância. Ele veio para dizer para a gente que a gente pode prosperar, que a gente deve prosperar, porque é isso que ele espera da gente. Sim. E ele é muito enérgico nesse sentido. Eu acho que isso é... Para a gente finalizar, qual que você acha que é a parte que cabe ao governo? A gente também não pode colocar o governo como isento nessa questão, né? Pouco tempo atrás aí nós tivemos um governo que abriu o mercado, né? As pessoas pensaram que tinham capital para comprar e depois tiveram que revender, enfim, ou ficou inadimplente. Qual que é a parte que cabe ao governo, seja ele federal, né, do estado, enfim, nesse sentido das finanças, para ajudar a população brasileira? Não, o governo é um canal até de aumentar a velocidade no resultado de processo, educar, né, as pessoas financeiramente, mas ele não pode ser o ambiente que você está que vai determinar. Sim. Se o governo não é um lugar que propicia para você uma boa educação em determinada área, você pode estar num ambiente que te propicia isso. Entendo que o governo tem um grande trabalho a fazer, tem que ser feito, mas acho que isso não vai ser rápido. Que mudar a cultura não é de um dia para o outro, isso é trabalhoso. Sim. Isso é algo que demanda muito tempo, isso muitas vezes talvez não dê volta, né? As pessoas querem um dinheiro, né? Então o governo, se por exemplo, vamos supor que o governo atual decidisse que a partir de amanhã, todos os brasileiros, todo mundo acordaria com R$1 milhão na conta. Nossa, que caos que ia dar. Aí todo mundo com R$1 milhão na conta. Aí aquele que tinha 10 milhões, 100 milhões, passaria a ter quanto? 1. Porque tirou do que tinha muito para entregar para o que tem menos, né? Aí o governo fez isso, por exemplo. Aí o que aconteceria no Brasil? Amanhã, bem provavelmente, grande parte das pessoas não iriam trabalhar. Iriam abandonar o emprego. Por quê? Porque tinha R$1 milhão na conta.
Para que vai trabalhar? Aí ele ia fazer o que com esse dinheiro? Churrasco, comprar carro, comprar casa. Ele ia fazer um monte de besteira. E aí, aquele que tinha 100 milhões que passou a ter um, o que ele ia fazer? Ele ia falar, poxa, eu tinha 100, agora só tenho um. Ele ia abrir uma agência de viagem, abrir uma concessionária, abrir um açougue para o quê? Para vender para aquele tanto de gente que está disposto a comprar aquele tanto de coisa que ele está querendo vender. Para ele recuperar. Então o dinheiro voltaria para os mesmos bolsos, para as mesmas pessoas que sabem cuidar do dinheiro. Mas o governo, ele tem que assumir também a sua responsabilidade nesse processo e ter aula de educação financeira na escola, não com a metodologia, infelizmente, fracassada que a gente vivencia aí, não traumatizando as crianças, as pessoas nas escolas, né? Com leituras como Dom Casmurro, né? Como Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que a gente é obrigado a fazer isso, né? E aí achando que isso aí desenvolve as pessoas, ou cria um trauma, né? Eu lembro desses nomes de livro, eu falo assim, gente, é algo que me traumatizou na minha infância. Meu português, infelizmente, na escrita é muito ruim, abaixo do que eu gostaria que fosse, e tem relação com isso também, com os traumas que foram construídos, que a responsabilidade de ter esses traumas foi meu, que eu posso corrigir isso, posso frequentar novos ambientes. Então, trazer essa reflexão é muito importante. Entender que o governo, ele tem um papel sim, mas, independente do que o governo fizer ou não fizer, você determina o seu ambiente. Se o governo não proporcionar um ambiente para você, vá você atrás do ambiente que te proporciona. Mas tem um mega trabalho a ser feito, eu acho que o governo pode ajudar muito sim, mas na base, que é na educação. Eu tenho uma pergunta também muito interessante, a gente está comentando aqui nos bastidores, foi até bom ter lembrado. A gente está vendo que agora os jogos, o pessoal fala jogos de azar, cassino, seja o que for, aposta. O que você acha da pessoa que gasta dinheiro em jogo de aposta? Sei lá, apostar num time de futebol. Nós temos um aplicativo que recentemente tem dado muito polêmica, né, nos jornais. Mas, de uma forma geral, o que você acha disso? Isso é uma busca de um atalho, a busca de um dinheiro rápido, que quem normalmente ganha com isso são as cabeças. Então, quem que faz os jogos, né? A banca que ganha, né? E tem muitas pessoas se iludindo com isso, e é um dinheiro que vai e sai. Ele chega, sai, ou ele sai e não chega. Então depende de várias situações. A pessoa que joga, que busca esses atalhos aí, ela está muito mais próxima do fracasso do que do sucesso. E se ela tiver sucesso, ela vai ter o fracasso na sequência, porque vai incentivar a ganância. Porque é isso que os jogos fazem, e infelizmente grande parte das pessoas acham que isso aí é algo sadio e algo totalmente infundado. Então, digo para as pessoas o seguinte, se você continuar jogando, você vai continuar se iludindo, mesmo que você tenha algum ganho, você vai ter muito mais perda do que ganho, bem provavelmente, durante a sua vida. Mesmo que você ganhe, se você não buscar conhecimento, esse ganho vai gerar mais problemas do que soluções. E uma prova disso é que a grande maioria das pessoas que ganham em loterias altos valores, 10 anos depois, estão muito mais endividados do que antes de ganhar. Meu Deus do céu. Isso é estatístico, basta colocar aí nas mídias sociais. Os ganhadores de reality também são poucos que ainda são prósperos, né? Sim, exatamente isso. Nesse sentido. Exatamente, isso é uma cultura, questão cultural, os jogadores de futebol a mesma coisa, então isso é cultural, isso vem passando de geração em geração e as pessoas não entenderam que dinheiro não resolve o problema financeiro de ninguém. Então ganhar dinheiro, independente da forma que for, se não souber cuidar, não vai ter resultado. Voltando aqui, nós estávamos falando da questão do governo, você acha também que há um ensino também deturpado quanto às pessoas que são ricas? A gente vê um debate assim muito acalorado no sentido assim, tem muito milionário no mundo, eles oprimem a sociedade. Não que não exista os opressores, mas de uma forma geral, você acha que isso é verdade? Mesmo é uma teoria da conspiração de um lado aí político que demoniza a pessoa que ganha dinheiro, que ela é o senhor feudal lá e a pessoa é o escravo dela. Não, eu digo que a taxação, pegar as pessoas prósperas e fazer com que elas, de alguma forma, distribuam a parte do valor que elas ganham, é muito importante, sim. Acho que é algo que tem que ser feito, principalmente para investir nisso, na educação, para investir na base, não para entregar dinheiro. Não para dar o dinheiro, não para dar o talento diretamente para a grande... Mas dar algo que vai fazer com que a pessoa aprenda a gerar mais, a prosperar, né? E ver quem está disposto a fazer isso. Mas o que eu falo sobre isso, tá? Vamos dar um exemplo claro sobre uma sala de aula. E aí você vai ter uma relação maior sobre qual que é o meu ponto de vista em relação a essa pergunta que você me fez.
Vamos supor que você esteja estudando na faculdade e aí o professor ele decida que na aula dele ele vai fazer uma média das notas dos alunos. Então aquele que mais estudou, tirou 10, a nota dele não vai ser 10. Sim. A nota dele vai ser uma média da turma. Então o que vai acontecer talvez no primeiro momento? Aquele que estudou muito, ele vai até estudar. Aí ele vai tirar uma nota alta. E aquele que não gosta de estudar, o que vai fazer? Tem um monte de gente para estudar para mim. E ele vai estudar menos. Por quê? Porque ele vai assim, tem gente que vai estudar no meu lugar. Sim. É média. Tem alguém dedicando então por todo ele. mundo vai tirar a mesma nota. Aí o que vai acontecer? Aquele que tirou 10, ele vai tirar a nota 6. Ele falou, poxa, cara, estudei aqui, me dediquei, mas o fulaninho lá nem vem na aula, está tirando 0, não está nem preocupado com isso. Aí o que vai acontecer na segunda prova? Sim. Aquele que tirou 10, ele vai assim, vou estudar só um pouquinho. Aí ele tira quanto? 7. Só que a média coloca todo mundo com a nota 3. E aí qual que é a tendência? Se existe muitas vezes essa supertaxação, essa busca de colocar a culpa nas pessoas prósperas, né? Exatamente essa aí. Vai chegar um momento em que a pobreza ela vai imperar naquela população, naquela região, naquele ambiente. Por quê? Naquele lugar. Porque as pessoas muitas vezes arrumam uma desculpa e colocam uma culpa. E se o socialismo fosse talvez bom assim, Cuba estaria bem, os países asiáticos aí estariam bem, né? Tem algum? Da África, né? Tem algum que tem algum bom resultado fazendo muitas vezes talvez isso, né? O que os empresários desses lugares fazem? Saem de lá, vão para lugares que eles podem prosperar. Então, é algo que eu digo que tem que ter, sim, incentivos, tem que, sim, muitas vezes ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Sim. E isso é fundamental, porque a gente tem que entender também que, lógico que o lugar, ele pode incentivar um ambiente ruim. Então, se eu nasci numa região onde que as pessoas são escassas, eu tendo a ser escasso, mas eu não estou fardado a ter a escassez na minha vida. Sim. Então, aí está o papel do governo de ajudar, de incentivar, mas quem quer ser ajudado? Não dê o peixe, né? Dê a vara, ensine a pescar. Então, trazer muita essa reflexão. Então se diz, dos males, o melhor ainda do sistema é o capitalismo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Com certeza, né? Agora, a gente, lógico, tem que buscar trazer para a consciência das pessoas que tem grandes milionários aí pelo mundo, como Warren Buffett, Bill Gates, por exemplo, são os homens mais ricos do mundo, que estão doando em vida grande parte das suas fortunas. E aí, incentivar isso, sim, ajudar, doar, mas não doar simplesmente por doar, é incentivar pessoas que estão investindo aí na pobreza, na África, mas não chegando lá para simplesmente doar, é para investir no lugar, para prosperar. Eu tenho um caso, dá tempo de eu contar esse caso? Pode. De um vendedor de paçoca. Sim. Que ele estava num sinal pedindo dinheiro. Só dinheiro. E aí, na hora que ele estava pedindo dinheiro, eu nunca, dei o dinheiro para ele, porque eu falei, cara, esse cara tem uns 35 anos de idade, ele tá ali pedindo dinheiro todos os dias. Eu até conversava com ele e tudo, mas eu não dava dinheiro para ele, não. E aí, um dia passei lá, ele virou para mim e falou assim, Rodrigo, ele já conhecia pelo nome, me dá uma caixa de paçoca? E na hora que ele falou aquilo, na mesma hora, eu falei, com certeza. Fui lá, comprei uma caixa de paçoca e ele falou que ele iria vender essa paçoca. Mas eu falei, cara, não adianta simplesmente eu entregar essa caixa de paçoca para ele. Eu vou fazer diferente, eu vou entregar e vou treinar ele para vender paçoca. Sim. Aí eu entreguei aquela caixa de paçoca, custou R$30 e falei com ele, tem 60 paçocas, vende cada uma por R$1. Aí eu falei com ele, esteja com as mãos limpas, porque se a mão estiver muito suja, as pessoas vão ter nojo e talvez não vão comprar. E aí eu dei alguns direcionamentos para ele, falei, cara, almoça num restaurante popular, custa R$4,50 o almoço, janta, procure vender uma caixa de paçoca por dia, você mora na rua, então você vai conseguir, com parte desse valor, almoçar, jantar. E aí eu falei, cara, eu vou ajudar esse cara mais. Aí eu falei, cara, eu vou pegar uma roupa e vou dar para ele. Se ele precisar de mais caixa de paçoca, eu vou comprar para ele. Eu peguei um celular da minha esposa, que ela tinha acabado de trocar, e falei, cara, eu vou dar esse telefone para ele, porque ele tinha conta no banco Nubank, que quando as pessoas lá em Betim, a cidade que eu moro, elas são direcionadas pela prefeitura também, eles abrem uma conta para essas pessoas, colocam essa pessoa no mercado para essa pessoa tinha uma conta no Nubank. Eu todo animado para ajudar ele, e aí chegou no dia seguinte que eu ia entregar tudo isso para ele, cadê ele?
não estava lá. Passou uma semana, não vi, e aí depois de mais de uma semana ele voltou. Aí ele estava no sinal, mas ele estava o quê? Pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro de novo. E aí ele nem sabe que ele iria ganhar o celular, porque ele não ganhou, ele nem sabe que ele iria ganhar a roupa que ele não ganhou, e ele nem sabe que eu iria ajudá-lo ele com mais caixa se ele precisasse. Por quê? Porque ele não aproveitou os talentos. E aí, eu não paro de buscar pessoas, mas eu só posso ajudar quem permite. Mesma coisa nos meus cursos. Falo que eu desenvolvo pessoas na área financeira, mas eu só posso ajudar quem está disposto a ser ajudado. E é um processo que eu tenho que entender que nem todo mundo está disposto. Porque fazer um curso de finanças é para poucos, mas colocar em prática é para poucos os que fazem. Mas dá certo com todo mundo que faz. Mas dá certo com a minoria, porque a maioria não está disposta ao quê? Ao incômodo. A muitas vezes colocar em prática. Porque uma das coisas que eu sugiro para quem faz um curso comigo, que aprende e começa a investir, invista durante uma semana, pelo menos R$1 durante 7 dias. O que eu estou fazendo com essa pessoa? Estou entregando a caixa de paçoca. Se ela vai investir ou não, não sei. Mas se ela não investir, se ela não fizer, se ela não colocar em prática, ela não vai nem perceber o que ela perdeu, porque eu estou trabalhando a mentalidade, é o consumo, é a gestão, é um monte de coisas que a pessoa nem sabe que ela vai ter. E está mais ligada ao interno do que realmente ao externo, né? Porque R$1 não vai adiantar nada, não vai render nada. É mais ou menos isso mesmo. Mas não é isso que eu estou trabalhando. Eu até falei acho que eu estava falando com um amigo meu, eu falei assim, não, cara, e hoje é muito melhor, porque antigamente só tinha poupança. E era pior. Hoje você consegue ter um acesso, igual você falou, antigamente era um valor maior. Hoje não, você está a partir de R$1, enfim, melhorou muita coisa aí. Para a gente finalizar, a gente tem um coach muito famoso, que é o Pablo Marçal, e eu acredito que você conhece ele. Você também é coach, né, Rodrigo? Sim. Então, você conhece ele, e ele tem sido esse motivo de, assim, de alguns vídeos, né, de algumas críticas, de algumas páginas, devido ao que ele fala na sua palestra, nem expõe. Mas para você, assim, você acha que o ensinamento dele tem algo de bom realmente naquilo que ele fala? O que você vê dessa figura do Pablo Marçal? Então, porque do pessoal dele a gente não pode falar, a gente não conhece ele, mas eu falo da figura, do que ele apresenta nos seus trabalhos ali. Sim, primeiro eu acompanho algumas coisas dele, não sou um seguidor em todos os momentos. Ele é discípulo dele. Não sou discípulo dele e digo com toda sinceridade, a gente tem que tomar muito cuidado até com isso. Eu falo com os meus alunos também, não é tudo que eu faço que as pessoas têm que entender que tem que ser feito também, não. Sim. Cada um tem que ter a sua personalidade, o seu direcionamento, questionar os seus processos também. Mas ele é muito, muito martelado, mas porque ele traz muito resultado em muita coisa do que ele faz. Ele tem muitos livros escritos, grandes livros, sim. Ele tem muito conhecimento. É um cara que você vê que ele é um cara que busca muito se desafiar. E ele não obriga ninguém a fazer nada. Mas ele faz algo que incomoda muita gente. E muitas vezes as pessoas estão se incomodando com, talvez, por ele fazer muito. Mas eu digo com toda sinceridade, eu já tenho vários códigos que eu aprendi na minha vida que eu verifico. Ele falou, tá na Bíblia? Cara, tem total sentido. Ele fala muito da pessoa ser proativa. Ele fala muito da pessoa se desafiar, da pessoa buscar o algo mais, da pessoa buscar o reino. Eu não sigo tudo que ele faz, mas eu acompanho ele e vejo que tem muita procedência em muitas coisas. Acho que ele poderia, muitas vezes, talvez ser menos enérgico em alguns momentos, não também fazer alguns desafios totalmente infundados, no meu ponto de vista, mas eu vejo ele como um cara que tem ajudado muita gente. Tem tido um grande impacto na população também. Mas tem pontos que eu não concordo. Como também eu sigo o Paulo Vieira, que é a empresa que eu comecei a me capacitar quando eu saí do mercado financeiro. O melhor treinamento que eu fiz da minha vida de inteligência emocional foi a formação em coaching. Porque na hora que eu saí do banco, eu não sabia o que eu iria fazer. Eu estava no banco, sou grato, mas eu estava no banco como se fosse uma caneta furando balão. E aí quando eu saí do banco, eu falei, deixa eu fazer um curso para o Rodrigo. E hoje eu desenvolvo pessoas para que as pessoas sejam melhores. Agora quer dizer que as pessoas têm que fazer tudo que eu falo? Não. Não necessariamente. Tem que questionar. Então a mesma coisa que eu falo dele. Então quando ele fala de Deus, quando ele fala de acesso, quando ele se desafia, cara, é algo que tem muitas vezes sentido naquilo que eu acredito também. Também a gente tem que ser maduro no sentido que há pessoas de toda a espécie em qualquer área, né? Sim.
Porque é coach, é ruim. Eu sei que tem as piadas, os deboches, mas se você olhar em qualquer âmbito da vida, vai ter pessoas de má índole, né? Tanto no nosso meio cristão tem, né? Quem dirá no meio dos coach. Mas por que você acha que surgiu muito coach agora de uns, sei lá, uns 10 anos pra cá? Primeiro porque começou a ser muito mais falado, isso vem de onde? De onde que vem o coach? Por exemplo, o coach é muito respeitado nos Estados Unidos, mas muito respeitado. Lá tem grandes profissionais e profissionais ruins, no Brasil é a mesma coisa. Então cresceu muito, tiveram muitos no mercado, mas a maioria das pessoas que eu vejo criticando são as que mais precisam. Porque a busca do autoconhecimento, a pessoa não tem, a pessoa muitas vezes está com aquela barriga daquele tamanho, está questionando alguém que está talvez até buscando ter uma barriga menor, a pessoa está com a conta bancária ruim, está questionando quem tem um bom resultado. Então, a grande maioria das pessoas que tem questionado pessoas nessa área, muitas vezes pessoas que precisam de mais, mas não dão o braço a torcer nesse processo. Mas o coaching, no meu ponto de vista, ele não funciona por si só. O coaching com uma psicologia, de ninguém. Uma coisa é complementar da outra. Por exemplo, eu faço desenvolvimento financeiro. Onde que é resolvido um problema financeiro? É não ensinar a investir? Se eu ensinar uma pessoa a investir, se ela não trabalhar a mentalidade, não vai adiantar quase nada, porque ela não vai investir. Tem que buscar lá na raiz. E não é um processo único, não adianta simplesmente ir lá fazer Ela tem que buscar o quê? Uma constância no processo, né? Não simplesmente fazendo curso, mas acompanhar, ler livros, buscar conhecimento, buscar a Bíblia, que é a fonte de tudo. Rodrigo, estamos chegando no final, mas eu gostaria que você deixasse um recado pro pessoal na Câmara, sei lá, algum conselho, ou enfim, quiser já também deixar suas redes sociais aí, a sua proposta pro pessoal que for vendo você aí no Podcrente Podcast. E desde já te agradecer pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Aí você tem a liberdade para estar falando diretamente com o público ali na Câmara. Primeiro, Daniel, eu agradeço a você, ouvinte, você que está nos acompanhando aqui também. Eu recomendo que você me acompanhe principalmente no canal do YouTube, tem muito conteúdo legal lá para que você possa se desenvolver. Me acompanhe no Instagram também. Já desenvolvi até agora mais de 6 mil pessoas presencialmente, já palestrei para mais de 10 mil pessoas nesses últimos 6 anos, quase 7, nessa busca de ajudar pessoas que permitem. Se desenvolvimento financeiro foi importante para você, não deixe de me acompanhar. Se você não for se desenvolver comigo, se desenvolva com alguém, porque é um assunto que eu falo que tentar sozinho é muito mais desafiador. É um assunto que demanda constância, demanda acompanhamento também. E desenvolvimento financeiro é muito mais simples do que talvez você imagina. Mas para que você transforme a sua vida financeira, você precisa de permitir. Eu falo que o meu objetivo é ajudar pessoas que permitem, eu sou obstinado a ajudar pessoas que estão incomodadas sinceramente, isso faz parte da sua vida. Se você quer ter uma vida mais abundante, busque o seu desenvolvimento, leia livros, provérbios na Bíblia. O que você acha de ler um capítulo por dia? Interpretar, mas questionar a forma que você tem interpretado também. O que você acha de ler o livro O Homem Mais Rico da Babilônia? O que você acha muitas vezes de buscar ser mais próspero na sua vida? Busque sim cuidar melhor do seu dinheiro, busque sim fazer uma melhor gestão financeira. E gratidão pelo convite, foi um prazer estar aqui. Obrigado. Espero que tenha sido válido para cada um de vocês também. E não deixe de me acompanhar, Rodrigo Schumacher Finanças. Eu acho que vai ficar o link aqui nesse podcast também das minhas mídias sociais. Vai colocando aí já. Vai colocar aí para você também me acompanhar, me seguir. E digo para você o seguinte, se você permitir, estou aqui à sua disposição. E o meu objetivo não é simplesmente te desenvolver. O meu objetivo é fazer com que você seja uma pessoa próspera e que você consiga ajudar outras pessoas. Porque tem muitas pessoas que não vão ver esse podcast, porque ele não fala sobre entretenimento, ele fala sobre sabedoria, ele fala sobre crenças, ele fala sobre Deus, ele fala sobre muita coisa. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos falando de algo que é muito válido para a sua vida. Então é você que está aqui agora que precisa de ajudar outras pessoas também. Então permita assistir, compartilhar, mas principalmente se desenvolver. E se você está aqui até agora é porque você permite fazer algo que a maioria das pessoas não permite. Conte demais comigo. Vou te apoiar durante toda a minha vida. Uau! Aí, ó. Cara da finanças para você. E tenho certeza, eu já fiz participei da palestra do Rodrigo, então posso dizer que vale a pena.
você que está aí precisando. Às vezes você não tem dívida, né, Rodrigo? Nem sempre porque a pessoa tem dívida. Mas ela quer realmente saber mais, ter mais conhecimento. Não é só por isso. Ah, não, você só mexe com pessoa que está com esse má financeiramente. Não, às vezes você quer saber investir, aonde investir, tem vai cair um dinheiro bom aí para você. E o Rodrigo está aqui para te ajudar, tá bom? Eu quero agradecer a vocês pela participação. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Não esqueça de curtir, de compartilhar e deixar também a sua oferta aí, se puder abençoar a nossa obra, entendeu? Porque o Pode Crente precisa também da sua contribuição, tá bom? Tem um cifrãozinho aí, você pode também fazer sua pergunta. Lembrando que só faz a pergunta se for inscrito, tá bom? Então, fica com Deus e até mais. Deus abençoe.